Pessoal, então, no livro de vocês, na página 43, nós temos o número 13, tá? No qual a gente vai responder também que tem uma relação muito grande com encontro de móveis, tá? Que é a função horária do movimento retilíneo uniforme, função horária das posições. Vamos lá. A número 13, mano. Nelson está parado em um posto de combustível quando vê o carro de Flávio, passando por um ponto A, na estrada, a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, Nelson parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto A, depois de 4 minutos, já a 80 km por hora. Supondo que ambos dirigem com velocidade constantes, quanto tempo em minutos a partir de sua passagem pelo ponto A Nelson levará para alcançar Flávio? Então preste atenção, ó. Nelson está parado num posto de gasolina quando ele vê Flávio passando no carro, pelo ponto A. Flávio vai a 60 km por hora. Logo, Nelson pretende alcançar Flávio. Parte com seu carro passando pelo ponto A. Depois de 4 minutos, já a 80 km por hora. Supondo que ambos dirigem com velocidade iguais, quanto tempo em minutos, a partir de sua passagem pelo ponto A, Nelson levará para alcançar Flávio? Então vamos cá, ó. Bom, de posse de dados dos problemas, a primeira coisa, como ele está pedindo em minutos lá no final, a gente tem que sempre se atentar para isso, tá bom? Olhar o que está pedindo lá no final. Então, olha aqui, ó, nós vamos transformar a velocidade em minutos, porque ele está pedindo lá em minutos. Então, ó, 60 km por hora, que é a velocidade que Nelson passou no ponto A. 60 km por hora. Como horas é 60 minutos, então transformando quilômetros em minutos, 60 km dividido por 60 minutos dá 1 km por minuto. Então, Nelson com essa velocidade aqui está andando 1 km por minuto. Tá? Aliás, Flávio com essa velocidade. Logo em seguida, Nelson entrou na pista do mesmo ponto A para alcançar Flávio. Então, ele colocou uma velocidade de 80 km por hora. Então, 80 km dividido por 60, se a gente dividir isso aqui, vai dar um número quebrado. Então, é melhor fazer assim, ó. Pegar o maior divisor comum de 80 e 60 é 20. 80 dividido por 20 dá 4. 60 dividido por 20 dá 3. 4 terços de quilômetros por minuto. Correto? Então, transformando todo mundo aqui ó, em minutos, como ele está pedindo lá. Porque ele está pedindo, ele quer em minutos, no momento que ele vai alcançar, que Nelson vai alcançar Flávio. Então, olha aqui, ó. Nelson partiu do ponto A, do mesmo ponto que ele viu o Nelson, Flávio. Então, Flávio está aqui, ó. Então, 4 km. Por que 4 km? Porque Flávio, 4 minutos, como ele está andando 1 km por minuto, então vai dar 4 km. Como ele estava dizendo lá que é 4 minutos, né? 4 minutos que ele colocou o carro a 80 km por hora. Então, significa que Nelson tá andando, que Flávio está andando a 1 km por minuto, que dá 4 km, 4 minutos, tá? Então, a pergunta é, qual é o encontro aqui, ó? Tá? Então, vamos cá, para a função horária da posição. Posição de Nelson. Posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Posição de Nelson, ele estava parado no posto, 4. Mais, quem é a velocidade? Nós encontramos aqui, ó, transformamos aqui. 80 km deu 4 terços. Vezes quem? Vezes o tempo. Então, posição de Flávio. Posição inicial 4, né, que é 4 km ou 4 minutos, mais, como ele estava rodando 1 km por minuto, está aqui, ó, a velocidade, vezes t. 1 vezes t dá 1t. Então vai ficar juntando aqui as duas equações. 4, que é a posição de Nelson, 4 mais 4 terços. Posição de Flávio, 4 mais 1 vezes t. Então, substituindo aqui, ó, esse menos esse dá menos 4, tá? 4 terços dividido por 1 dá 1 terço. 4 terços dividido, então tá aqui, ó, dividido aqui, ó. 4 terços dividido por 1 dá 1 terço, tá? Então, olha aqui, ó. Como na divisão de fração fica o primeiro pelo inverso do segundo. Primeiro pelo inverso do segundo. Esse aqui passa para cima, vai ficar 3 sobre 1, tá? Então, era uma divisão, o inverso passa a ser multiplicação. Ficou, ó, menos 4 dividido por 1 terço. Então, na divisão de fração fica o primeiro pelo inverso do segundo. Esse aqui vai para cima e esse vem para baixo. Então, como era uma divisão, passa a ser uma multiplicação. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12 minutos. O encontro, Nelson alcançará Flávio com essa velocidade aqui, 12 minutos depois. Ok? Bacana? Então, meus caros,
Lá na plataforma vou deixar mais uns 2 exercícios a respeito disso aqui. Na próxima aula nós vamos corrigir tanto os exercícios da aula passada como os exercícios atual, tá? Se tiver dúvidas, estude mais um pouquinho e qualquer dúvida estamos no PV. Muito obrigado. Até a próxima.